ele diz uma coisa para nós, Simão, que numa mensagem intitulada Fundamentos do Espiritismo, do livro Doutrina e Aplicação. Doutrina e Aplicação. A pergunta: se a ciência, a filosofia e o evangelho são fundamentos da doutrina espírita, como interpretá-los na sua justa significação? Achei isso aqui fantástico. Aí ele vem com a resposta. Em Espiritismo, a ciência indaga, a filosofia conclui e o Evangelho ilumina. Então, nós estamos diante daquilo que você nos passou e que você está sentindo no seu âmago. Depois de uma vivência, porque não foi à toa que você foi convidado a estar numa missão interessante para falar sobre o Evangelho, sobre espiritualização, no meio de um pessoal, segundo você, segundo Heloísa, segundo a Giovana, um pessoal espiritualizado, com quanto faminto de coisas materiais, mas espiritualizados. Eu não vou ler mais na mensagem, que é lindíssima, e vou repetir, é do livro Doutrina e Aplicação, autores diversos, capítulo número 2, psicografia do Chico, né? Fundamentos do Espiritismo. É sensacional essa mensagem. Então, agora, veja, claro que não se pode parar de comentar a doutrina espírita. Não se pode. Simão não pode parar de falar sobre doutrina espírita, sobre o perispíritos, sobre a vivência, sobre o livre-arbítrio. Mas o Simão pode também falar na prática, usando tudo isso. O que nos falta muitas vezes é incorporar as coisas. Eu vou falar, mas vou fazer. Porque, no meu caso hoje, nem tanto falo, mas nada faço. Tá? Então, é muito interessante. Wellington, o que você achou dessa elucidação maravilhosa que nós fizemos? Estou realmente foi algo que me faltava. Eu tenho pensado muito nisso. Quincas, meu irmão, eu preciso aqui confessar que eu não deveria mais me surpreender, mas ainda me surpreendo com você, sabe, Quincas? Simão, estávamos numa live recentemente lá no Fala Boa, e o nosso convidado é o Frederico. O Frederico, ele é um musicista, um artista. Ele toca violino, piano, tem formação em música. E ele executando várias músicas de Bach e outros autores, as músicas eruditas. De repente, Simão, o Quincas fala assim: ô Frederico, você tem alguma coisa assim mais popular? Você tocaria tico-tico no fubá? E eu não me contive, sabe, Simão? Eu falei assim: Quincas, onde você arrumou isso? Pedi para tocar tocar tico-tico no fubá ao violino. E o Frederico, em resposta, disse assim: eu até toco, Quincas, mas me permita, ao invés do violino, tocar no piano? E tocou tico-tico no fubá. E aqui no chat foi assim um momento fantástico. Muitos se identificaram. Quando ele lhe apresentou o questionamento, Simão, eu achei assim, gente, mas que pergunta diferente, interessante do Quincas. Mas a resposta do Simão, sabe, Quincas? Eu penso que o programa de hoje merecia essas reflexões. Sabem por quê?
Aqui em casa, no final de semana, nós tivemos a abençoada presença do Jailton e do Tiago Barbosa, do Rio. Então, nós passamos aqui de domingo à noite, segunda, e eles foram embora na terça pela manhã. E um dos assuntos comentados entre nós foi justamente este, exatamente com outras palavras, mas em essência o mesmo que o Simão trouxe. E aí, Simão, o Tiago me trouxe, ou nos trouxe, uma história que eu vou comentar, já comentei com o Quincas, e o Andrei, recentemente aqui com a Giovana, quando ele foi perguntado das suas experiências, porque ele disse-nos que já foi inúmeras vezes à África, que antes da pandemia ele ia 4 vezes ao ano. Então nós lhe perguntamos, Andrei, e de tudo que você vivenciou, você poderia compartilhar com a gente uma das histórias, ou mais de uma, muito marcantes? Ele falou, sim, claro, são muitas, mas eu me recordo de uma onde eu, na companhia do Alok, estávamos numa incursão lá no campo de refugiados, e aí fomos visitar uma senhora de idade um pouco mais avançada, e enquanto conversávamos, ela ergueu a sua blusa e pudemos avistar que ela trazia no abdômen uma tira, um pano amarrando o seu abdômen. Então eu perguntei para ela, minha senhora, a senhora tem aí algum ferimento, alguma ferida, alguma coisa assim, que está sendo protegido por essa tira de tecido? Não, meu filho. Isso aqui é só para diminuir a dor no meu estômago, porque tem 3 dias que eu não como. Então, quando tem muito tempo que eu não me alimento, meu estômago dói e eu tenho o hábito de amarrar essa tira bem apertada para me aliviar as dores. E ele disse, Simão, que nessa ocasião, são palavras dele, o Alok teve uma catarse. Isso o impactou de forma positiva. E aí, isso não me sai da mente, essa imagem, claro, balança a gente. E aí, o Tiago nos comentou, sabe, Simão, que lá em Goiânia ele conheceu uma freira que desencarnou. Ó, o Daniel está dizendo aí que a internet dele caiu. Daqui a pouco eu vou me retirar e vou entrar linkado aqui para poder espelhar as mensagens e depois fazer o encerramento, porque eu não entrei linkado aqui no StreamYard. Simão, o Tiago comentou com a gente a respeito de uma freira chamada Irmã Margarida, que ele conheceu lá em Goiânia. E ele comentou várias coisas. Magérrima, de idade um pouco mais avançada também, muito simples. E que ela frequentava, sabe, Simão, os centros espíritas, frequentava enquanto visitante, claro, centros de umbanda, a igrejas evangélicas, mas que um dia ela se habituara a distribuir a quentinha com os irmãos espíritas lá de Goiânia. E um dia o Tiago estava com ela, e aí um dos integrantes dessa equipe, dentro da van, falou assim, olha, eu conheço aquele ali foi presidiário, matou alguém, ficou preso tantos anos e agora está livre. Aquele ali, ó, não sai das bocas de fumo. E o Tiago disse que este irmão fez um comentário a respeito de umas 4 ou 5 pessoas que estavam ali para receber a quentinha. Diz que a irmã Margarida, Simão, ouviu sem nada dizer. Quando a van parou, estacionou, melhor dizendo, ela foi bem discretamente, chamou esse rapaz em particular e o Tiago pôde ouvir a conversa. Ela disse assim, meu filho,
aqueles lá que você apontou não existem mais. Isso tudo é passado. Hoje, todos eles são meus filhos. Simão, e me chama a atenção essa vivência que o Wagner Moura nos propõe, sem exigir nada de ninguém além de boa vontade em servir. O que a Dona Margarida e outros tantos personagens, independente do rótulo religioso, mas o Tiago me falou assim, Wellington, olha só, Simão, o Tiago vive rodeado por inúmeros conferencistas, é um grande estudioso, profundo estudioso da doutrina espírita. Olha o que ele me disse, Wellington, das pessoas que eu conheço, a irmã Margarida é a que mais se aproxima do Cristo que eu vi até hoje. Então, esse comentário seu, Simão, vem ao encontro de muitas reflexões. Eu vi aqui no chat muita gente dizendo isso também. Então é isso, Quincas, que eu achei, sabe?